Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula de Fundamentos Básicos da Teoria Musical. Na aula de hoje nós vamos tratar um assunto que eu considero de vital importância, especialmente para aqueles que pretendem estudar harmonia ou assuntos relacionados à harmonia. Ou, na verdade, para quem quer estudar leitura ou qualquer outro tipo de matéria ligada à teoria musical, que são os intervalos. Os intervalos talvez sejam o foco principal de quem vai estudar harmonia. E é uma matéria que também costuma ser a mais desprezada para quem quer estudar, porque o pessoal não compreende a relevância desse estudo para a compreensão das matérias, especialmente em nível teórico. Mas eu gostaria de ressaltar aqui que o músico que entende bem de intervalos vai ser naturalmente um músico que compreende bem qualquer matéria. Ele pode pegar qualquer material didático e conseguir acompanhar tranquilamente se ele tem uma noção boa de intervalos. Um músico que não compreende isso aqui bem ou que tem uma compreensão não tão clara disso aqui vai ser facilmente confundido ou vai compreender muita coisa de maneira errada. Então essa matéria ela é extremamente importante para você dar sequência a qualquer outro estudo em nível teórico, né? Lógico que o nível teórico também se aplica na execução, né? No sentido de que se você vai estudar formação de acordes, logo você vai usar arpejos com mais eficiência. E se você vai estudar, sei lá, campo harmônico, se você vai estudar, enfim, qualquer estrutura, formação de escala, formação de acorde, campo harmônico, tudo isso aqui vai depender do seu conhecimento de intervalos, o seu domínio de intervalos. Basicamente, a matéria consiste em a gente identificar os intervalos e dar nome a eles. Mas na hora de executar, na hora de você aplicar a matéria, é que isso tudo vai fazer a diferença. Então eu vou dar o exemplo aqui para a gente compreender bem. Vamos começar com o Dó. Tá? Podia ser qualquer outra nota, mas eu optei pelo Dó para a nossa compreensão ficar melhor, tá? Ok? Ficar mais tranquila. Então o Dó nós vamos chamar de fundamental, vai ser a nossa primeira fundamental. Então, tendo o Dó como nota fundamental, nós vamos fazer o quê? Nós vamos subir de meio em meio tom e vamos explicar e vamos dar um nome a esse intervalo. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é subir de meio em meio tom. Então, se nós temos o Dó, meio tom acima, conforme a gente já aprendeu na última aula, seria um Dó sustenido ou um Ré bemol. Mas como o Dó é fundamental, não vamos colocar dois Dós, vamos colocar Dó e Ré bemol. Então, a próxima nota, meio tom acima, é o Dó sustenido ou Ré bemol, vamos chamar de Ré bemol. Como o Ré é a segunda, Dó é a primeira e o Ré é a segunda, nós vamos nomear esse intervalo de segunda menor. Ok. Lembrando que quem estuda harmonia, para você que é estudante de harmonia, você vai ver esse intervalo muitas vezes como nona. Tá? Nona ou B9, 9, no caso aqui B9 ou B2, né? B2 não vai cair, mas é porque se você tem um Dó com nona, por exemplo, a gente não usa o Ré logo depois do Dó, a gente usa o Ré de uma oitava acima. Então por isso que chama nona. Então nós temos o Dó, temos aqui o Dó de uma oitava acima, né? Então como ele é o primeira, segunda, aqui vai ser oitava, nona. É por isso a gente vai encontrar no estudo de harmonia o intervalo de segunda chamando nona, porque na verdade nós estamos usando a segunda, só que uma oitava acima. Okay? Então, vamos para a próxima nota. Meio tom acima de Ré bemol vai ser um Ré. Então, antes de ir para a segunda nota, desculpa, vamos entender o seguinte, que de Dó para Ré bemol nós temos meio tom. Todo intervalo de meio tom nós vamos chamar de segunda menor. Não precisa ser só o Dó para Ré bemol, pode ser o Ré para Mi bemol, qualquer intervalo de segundo, de meio tom, por exemplo, de Mi para Fá é meio tom, né? Nós vamos chamar esse intervalo de meio tom de segunda menor. Okay? De Dó para Ré nós vamos ter um tom. Todo intervalo de um tom nós vamos chamar de segunda maior.
E isso vai valer para qualquer intervalo de um tom. Então, se eu tenho, sei lá, uma nota o Lá e fui para o Si, subi um tom. Esse intervalo vai chamar segunda maior. Okay? O próximo intervalo, vamos subir meio tom, então nós estávamos no Ré, meio tom acima vai ser um Mi bemol. Então, esse intervalo é um dos mais importantes, os intervalos de terça. Né? Então, de Dó para Mi bemol, nós vamos ter um tom e meio. Um tom e meio nós vamos chamar de terça menor. Lembrando que a terça é que ela define tudo, se o acorde é maior ou menor, se a escala é maior ou menor. Como que a gente sabe se a escala é maior, se o tom é maior, se o campo harmônico, se o acorde é maior? A gente vai saber através da terça. Então, se da primeira nota para a terça deu um tom e meio, esse acorde, esse intervalo, esse tom, essa escala é uma escala menor, ele vai ser menor, porque todo intervalo de um tom e meio define a terça. E é a terça que define se o tom, a escala, o acorde é maior ou menor. Logo, se eu tenho um intervalo de um tom e meio como terça menor, se eu vier de Dó para Mi, nós vamos perceber que nós temos um intervalo de 2 tons. 2 tons nós vamos chamar de terça maior. Também é ele que vai definir, né, se o acorde, se a sua escala é maior. Então, esses dois intervalos aqui são de fundamental relevância, porque se o seu acorde, seu arpejo, seu solo, enfim, se da primeira para a terça deu um intervalo de um tom e meio, esse acorde, essa escala, esse tom é menor. Se deu 2 tons, esse acorde, essa escala é maior, porque a terça é maior. Então, a terça define se sua escala é maior, se o seu acorde é maior, enfim. Okay? Vamos lá. Próximo intervalo de Mi, meio tom acima é Fá. Então, de Dó para Fá nós temos 2 tons e meio. 2 tons e meio nós vamos chamar de quarta justa. Verdade, nós temos, depois no nosso estudo de harmonia, nós vamos compreender que o intervalo de quarta ele se ajusta perfeitamente, dando uma dissonância de harmônicos pares, ou seja, ele é uma inversão do power chord que nós usamos tanto para guitarra ou para tonificação das notas do piano. Depois nós vamos compreender por que tem esse nome, mas por enquanto eu gostaria que vocês entendessem que qualquer intervalo de 2,5, por exemplo, de Dó para Fá, dá 2 tons e meio, nós vamos chamar esse intervalo de quarta justa. Né? Se eu tiver a nota Lá, a nota Ré, que seria 2 tons e meio, seria uma quarta justa. Enfim, qualquer intervalo de 2 tons e meio, nós vamos chamar de quarta justa. Então, nós estamos aqui no Fá, meio tom acima de Fá, nós vamos ter um Sol bemol. Né? Esse intervalo de 3 tons é outro intervalo notável, vai ser a quinta diminuta. Ele vai dar uma sonoridade bem sinistra, sonoridade tensa, ele vai gerar uma tensão e vai fazer um intervalo também que vai ser muito importante para quando a gente estiver estudando harmonia, fazendo o nosso intervalo de trítono, porque vai dar 3 tons. Então, de Dó para Sol bemol, nós temos um intervalo de 3 tons, e esse intervalo é o trítono, ou quinta diminuta, 3 tons. Okay? E quando a gente sobe meio tom de Sol, Sol bemol, meio tom acima, é um Sol. Nós temos um intervalo de 3 tons e meio, que é chamado de quinta justa. Mais tarde, na nossa aula de harmonia, também nós vamos compor os acordes, né, justos com esse intervalo de 3 tons e meio. Ele forma um power chord com a fundamental. Então, qualquer intervalo de 3 tons e meio nós vamos chamar de quinta justa. Meio tom acima de Sol, nós teremos o Lá bemol, que vai formar um intervalo de 4 tons, que nós vamos chamar de sexta menor. E logo depois, meio tom acima, nós temos um intervalo de 4 tons e meio, que nós vamos chamar de sexta maior. Meio tom acima, Si bemol. Então, nós teríamos aqui um intervalo de 5 tons. Todo intervalo de 5 tons nós vamos chamar de sétima menor. Também vai ser muito interessante para a nossa aula de harmonia. Logo em seguida, meio tom acima de Si bemol, nós teremos o Si. E aí teremos 5 tons e meio. E aí teremos uma sétima
maior. E por fim, meio tom acima, o Dó, quando a caneta me permitir aqui, ela falhou, o Dó, né? De um Dó até o outro, nós vamos ter um intervalo de 6 tons ou um intervalo de oitava. E aqui a nossa primeira percepção de intervalos.